Olá, meus queridos irmãos e amigos. Hoje é o quarto dia dos nossos 10 dias de oração e jejum. E o tema de hoje é saúde emocional. Essa mensagem é tão importante, tão grandiosa, que eu creio que ela deveria ser apresentada num sábado na igreja, né? Tão importante que ela é, tão importante. Eu li os livros Mente, Caráter e Personalidade, volume 1 e volume 2, e cada livro que eu leio, eu monto uma apresentação, um resumo, a essência do livro, né, ali, para que a gente possa ver. Mas essa mensagem de hoje, irmão, da nossa apostila, os 10 dias, é impressionante como que nós fomos afetados pelas emoções, né? Os dois motivos de oração de hoje é por sabedoria, para reconhecer, validar e saber lidar com as emoções, entendendo que elas afetam a saúde física e espiritual. Então devemos aprender a lidar com as emoções, porque elas vão influenciar a nossa vida física e espiritual. Continue orando pelos seus 5 amigos ou 5 familiares que você colocou, que você está orando por eles, pela salvação, intercedendo por eles. Continue orando por eles e avise eles que você está orando, tá? Entre em contato com seus amigos, né? Fale que você está orando pela salvação deles, pelo bem-estar deles. O texto básico da nossa lição de hoje, da nossa apostila, né? Tu, Senhor, és Deus compassivo e bondoso, tardio em irar-se e grande em misericórdia e fidelidade. Salmo 86:15. Que maravilha, Deus é tão misericordioso conosco, né? Uma pesquisadora bárbara dos Estados Unidos, ela pesquisou sobre as emoções e ela diz aqui, ó, Bárbara afirmou que muito depois de uma emoção positiva haver desaparecido, o efeito dela provê aumento da capacidade de recuperação e do otimismo, né, que pode ajudar a desfazer os efeitos danosos das emoções negativas. Então, quando você está alegre, feliz, contente, isso recarrega suas baterias e tem um efeito prolongado na sua vida, né? Quando vem uma emoção negativa, ela se dissipa por causa dessas emoções positivas que foram provocadas anteriormente, né? Então é importante a gente estar bem alegre, bem feliz, né? A afinidade que existe entre a mente e o corpo é muito grande. Se um é afetado, o outro se ressente, né? O estado da mente tem muito a ver com a saúde física e mental. Se a mente está despreocupada e contente sobre a consciência do dever cumprido e com o senso da satisfação por proporcionar a felicidade a outros, isso criará uma alegria que reagirá sobre todo o organismo, produzindo uma circulação mais perfeita do sangue e fortalecendo todo o corpo. É a bênção de Deus circulando pelas suas artérias, né, irmãos? A alegria, né? Sejam quais forem as suas ansiedades e provações, exponha o caso perante o Senhor. Seu espírito será fortalecido para a resistência. O caminho se abrirá para você se libertar de todo embaraço e dificuldade. Quanto mais fraco e impotente você se reconhecer, tanto mais forte se tornará na divina força. Então, quando eu reconheço que eu nada sou, sem Deus nada posso fazer, aí é que me torno forte, né? A circunstância pode separar amigo, as ondas das desassossegadas do vasto mar podem rolar entre nós, mas nada, nenhuma circunstância ou distância pode nos separar do amor de Deus. Nada pode nos separar do amor de Deus. Não devem jamais se esquecer de que, recebendo o afeto e amor de Deus, estão sobre a mais solene obrigação de transmiti-lo a outros. Irmãos, quando você recebe as bênçãos de Deus, você deve transmiti-la, assim como na multiplicação dos pães. Quando Jesus orou, existia mais de 5.000 homens, fora mulheres e crianças. 5 pães e 2 peixes, alimentou mais de 20 mil pessoas, e sobraram 12 cestos cheios. Se tivesse 1 milhão de pessoas seriam alimentadas. Quando você repara, a bênção de Deus se multiplica. Ele dá a você e você deve reparti-la, né? Isso é importante. Lembre-se de que em sua vida a religião não deve ser meramente uma influência entre elas, mas deve ser a maior influência, irmãos, a maior influência. Não faça nenhuma concessão para o inimigo, não dê atenção às suas sugestões que ele envia por meio de homens e mulheres. Você tem uma vitória a ganhar, tem um caráter, tem a nobreza do caráter a conseguir, você tem um céu a alcançar, irmãos. Não olhe para as tentações de Satanás. Quebra as algemas, né? Quebra essas algemas de Satanás para que você seja livre dessas preocupações, da ansiedade. Pesquisa acerca das emoções positivas provém
Novo significado para o valor da função espiritual como mantenedora da saúde da mente e do corpo. Estudar a Bíblia, ter um momento diário de oração, participar do culto congregacional, confiar no poder divino, agradecer pelo alimento antes das refeições e desviar o foco de si mesmo para as suas necessidades e passar a ter foco nas necessidades alheias. Pode ser muito benéfico, irmãos. Que mensagem, né? Que mensagem. Esqueço eu, mas agradeça a Deus e foque no próximo. A senhora White, ela diz aqui que quando você recebe o amor de Deus, qual é o efeito desse amor? Influência poderosa e benéfica sobre a mente e o corpo. Em seguida, forma-se ao nosso redor uma atmosfera salutar, benéfica, né? Para todos que se aproximam de nós. Emoções negativas, por outro lado, são prejudiciais a nós e para as pessoas que nos cercam. Olha que situação. As emoções boas afetam beneficamente quem nos cerca. Emoções ruins prejudicam quem nos cercam também. E Deus sabia como nós estaríamos vivendo em nossa geração hoje. Deus sabia. E ele já passou o remédio. O remédio para todas essas situações, irmãos, estão no manual da vida. No manual da vida. Por isso que Jesus nos aconselhou em 1 Pedro 5,7. Esses fardos pesados aparecerão em nossa vida. Mas olha o que ele diz. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Irmãos, Deus sabia que a ansiedade, a depressão, estaria nos sobrecarregando nesses últimos dias, o estresse. Mas ele fala, não carregue o fardo. Ele fala, vamos trocar de fardo. O meu fardo é suave e leve, e o fardo pesado seu eu pego para mim. Que bênção, irmãos, que bênção de Deus. A vida é um espetáculo. Lindo, maravilhoso, né? Mas o ser humano, irmãos, tem pegado um caminho errado. O ser humano, mesmo os adventistas, tá? Estão vivendo no limite do momento, no momento mais importante da história. Satanás, ele sabe exatamente como trabalhar com aqueles que estão se conectados com Deus para fazer essa desconectar. E mesmo com coisas boas, ele te coloca na roda da vida, na correria da vida, onde você corre demais, pensa menos e vive lotado de trabalhos, né? Ele acaba transformando o espetáculo da vida num espetáculo de terror, ansiedade, estresse e depressão, né? Dificuldade no lar, na família, no trabalho, né? As intrigas, no trânsito. O pessoal está com um pavio tão curto que mínima coisa no trânsito é motivo para pessoa sair do carro e tirar a vida do outro por nada. Nem chegar a bater e a pessoa entra em discussão, o pavio está tão curto que as pessoas não se suportam mais. E muitos, por causa dessa pressão que sofrem, do estresse, depressão, ansiedade, se recorrem às drogas, né? Ao pecado, né? Para tentar preencher o vazio que só Jesus pode preencher. Mas não conhece que só Jesus tem esse remédio. O ser humano é tão complexo, diz a senhora White, que longe de Deus, quando ele não tem problemas, ele os cria. Que situação, irmãos? Quando nós não temos problema, nós criamos, né? Coisas que nós não resolvemos no passado. E quando não foi resolvido, já tem solução, já foi resolvido. Não tem jeito, deixa. Ou situações do futuro que nós não chegamos, nós buscamos emprestado para o presente e sobrecarregamos a nossa vida. Não tem nenhum problema, você os cria, né? E olha o que ela diz aqui para aqueles que estão parados, ociosos, não estão beneficiando outras pessoas, não estão interessados pelo próximo, né? A ociosidade dá tempo para cismar sobre tristezas imaginárias. E frequentemente os que não possuem provas de sofrimentos reais vão tomá-los emprestado do futuro. Mente, Caráter e Personalidade, volume 2, página 198. Olha o que ela fala. Quando você pega problemas do futuro que não passou e toma emprestado, né? A pesquisa apontou que de 100% das preocupações que nós temos com o futuro, apenas 4% delas se tornarão realidade. Ou seja, 96% das preocupações que nós temos com relação ao futuro, nunca passaremos por ela. Mas como você a toma emprestado do futuro para o presente, você acaba sofrendo sem ter em si o fato. Ou seja, você sobrecarrega sua mente com coisas que não passará. E olha o que ela diz aqui também, Mente, Caráter e Personalidade, volume 2, página 197. O êxito ou fracasso nessa vida depende muito da maneira em que os pensamentos são disciplinados. Acima de
de um bom diploma, né? De uma pós-graduação, um doutorado. O êxito na vida depende de como você lida com seus pensamentos, né? Interessante isso aqui, né? Olha esses dois quadros que ela apresenta em Ciência do Bom Viver, página 241. Desgosto, ansiedade, descontentamento, remorso, culpa, desconfiança. Todos tendem a consumir as forças vitais e a convidar a decadência e a morte. Irmãos, o que ela está falando aqui, irmãos? O sábio Salomão disse que o espírito abatido faz secar os ossos, mas o ânimo, a alegria, né, o sorriso, produz vida e alonga a vida. O que está falando aqui, irmãos? Principalmente o nosso sistema imunológico, ele é produzido na medula dos ossos, né? E quando você vive com desgosto, com ansiedade, descontentamento, as forças vitais, que é o sistema imunológico, não são produzidas na quantidade suficiente para enfrentar os inimigos, que é as bactérias, os vírus que vêm em nosso corpo. E aí convida a decadência e a morte. Mas por outro lado ela diz, o ânimo, a esperança, a fé, a compaixão, o amor promove a saúde e prolonga a vida. Que mensagem, irmãos, que mensagem poderosa. Que Deus nos abençoe, que a gente possa viver essa mensagem. A tristeza amortece a circulação dos vasos do sangue e dos nervos e também retarda a ação do fígado, atrapalha o processo digestivo e da nutrição e tem a tendência de ressecar a medula de todo o organismo. Mente, caráter, personalidade, página 75. Irmãos, olha o que ela fala aqui também sobre o sistema imunológico do nosso corpo, né? Tristeza, ela faz com que a sua circulação sanguínea seja mais lenta. Retarda o trabalho do fígado, não consegue mais eliminar todas as toxinas, atrapalha o processo digestivo, o corpo não vai conseguir captar todas as vitaminas e minerais necessárias e tem a tendência de ressecar a medula dos ossos. Quando Salomão diz, o espírito abatido faz secar os ossos, Salomão não estava falando que a sua perna vai ficar mais fina, os seus ossos vão ficar quebradiços, ele está falando que não se produz mais o sistema imunológico de forma suficiente. E ela repete a mesma mensagem que Deus passou para Salomão, né? Existem muitos, porém, que tornam duplamente pesado o fardo da vida, por estarem constantemente antecipando aflições. A própria vida se torna um fardo, mas não precisa ser assim. Mudar seus pensamentos exigirá um decidido esforço. No entanto, a mudança pode ser feita. Sua felicidade, tanto nessa vida como na futura, depende de que fixe a mente nas coisas animadoras. Irmãos, foque nas coisas motivadoras, animadoras. Esqueça notícias ruins. 99,999% do que se passa na mídia é ruim. Desligue a mídia, desligue o jornal. Não veja essas coisas. Foque em coisas positivas. Tá? Isso é importante, irmão, focar em coisas positivas. Nunca o mundo teve tantas diversões como hoje. Mas nós estamos vivendo na geração mais triste de todos os tempos. Irmãos, a geração mais triste, mais decadente. A irmã White fala, se os habitantes de Sodoma e Gomorra se ressuscitassem, ia cobrar de Deus, porque a geração futura, a que nós estamos vivendo agora, é pior que a geração deles, e Deus não destruiu ainda. Olha que situação, né? Uma geração deprimente. Não crie problemas, tormentas, doença, antes que eles venham. Devemos pensar no dia de hoje. E se cumprirmos bem os deveres de hoje, estaremos prontos para os deveres de amanhã. Página 84 do mesmo livro. Olha, não antecipe dificuldades. Não pegue dificuldades do futuro. Não busque desenterrar dificuldades do passado. Viva o presente. E por isso que a Bíblia diz assim, basta para cada dia os seus males. Não antecipe os males e não busque males do passado. Viva o presente e Deus te abençoará. E ela dá um conselho interessante, não passe a ponte antes de chegar até ela. O que é não passar a ponte e chegar? Não pegue por problemas que não aconteceram, dificuldades, e traga para o presente, né? A ansiedade é cega e não consegue discernir o futuro, mas Jesus vê o fim desde o começo. Em toda dificuldade, Ele tem um meio preparado para trazer alívio. Desejar a todas as nações, página 330. Irmãos, que mensagem poderosa para nós, né? Deus sabe e tem a solução para cada dificuldade, tem uma lei para cada uma. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Creia nisso e aprenda mais sobre Ele.
Estamos vivendo nos dias mais importantes da história desse mundo. Jesus hoje está no santuário celestial, no lugar santíssimo, fazendo as suas últimas intercessões pelos pecadores. E olha o que diz o livro Eventos Finais, página 56. Um tempo para séria reflexão. Se já houve um tempo em que convinha que cada pessoa que teme a Deus refletisse seriamente, esse tempo e agora, quando a piedade pessoal é essencial, deve ser feita a indagação: o que eu sou? Qual é a minha obra e a missão nesse tempo? De que lado eu estou labutando? Do lado de Cristo ou do lado do inimigo? Que toda pessoa se humilhe agora diante de Deus, pois agora vivemos realmente no grande dia da expiação. E quem sabe a mensagem do santuário sabe como era solene o dia da expiação, né? O dia da salvação está diante de nós, irmãos. Lembrar as bênçãos que Deus nos deu no passado. Um dos textos mais bonitos que eu acho do Espírito de Profecia, que está em Eventos Finais, página 57. A recapitular a nossa história passada, havendo revisado cada passo do progresso até o nosso nível atual, posso dizer: louvado seja Deus. Ao ver o que o Senhor tem efetuado, encho-me de admiração e de confiança na liderança de Cristo. Por isso, nada temos que recear quanto ao futuro, a menos que esqueçamos a maneira em que o Senhor nos tem guiado e nos ensina nos quais nos ministrou no passado. Que mensagem, irmãos, que mensagem. Quem estuda as profecias sabe de todas as provações que vamos passar no futuro. Como diz Daniel 12:1, haverá tempo de angústia como nunca houve. Mas se eu me foco no presente, busco a Deus pela manhã, oro, leio a Bíblia todas as manhãs, estudo a lição da escola sabatina todas as manhãs, me entrego a Deus com uma oração sem cessar durante o dia, me consagro no começo de um novo dia, ao virar da tarde. Irmãos, nada temos que recear quanto ao futuro. Deus está conosco. A promessa é grande: se passares pelas águas, se passares pelo fogo, você não estará sozinho, eu estarei contigo. Tá? O plano de Deus para você, irmãos, há muita saúde na Bíblia, no Espírito de Profecia. Que mensagem! Deus nos dotou de uma capacidade e uma quantidade de mensagens tão maravilhosas, né? E você sabe que os dois grandes enganos do inimigo para os últimos dias, para o mundo, é a imortalidade da alma e a guarda do domingo. Para a igreja, os dois grandes enganos dos últimos dias é não ler a Bíblia e anular o Espírito de Profecia. E para você anular a Bíblia e o Espírito de Profecia, não é você queimá-los ou jogá-los fora, é só deixá-los fechados. Só não ler, que você já está anulando. A saúde emocional e como administrá-la. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração. E vocês encontrarão descanso para as suas almas. Mateus 11:29. Né? O que é saúde emocional? Tem a ver com a capacidade de manter o equilíbrio das atividades mentais, ter o controle das emoções. Né? Uma pessoa saudável emocionalmente consegue colocar em prática suas habilidades, lidar com fatores estressantes da vida, trabalhar produtivamente, contribuir com a sociedade. Né? Organização Mundial de Saúde. Pode-se dizer que a saúde mental tem a ver com as emoções, mas não deixar que elas nos tenham, né? Toda pessoa nasce com uma carga emocional e, consequentemente, tem a capacidade de sentir e expressar pelos menos 6 emoções: a alegria, felicidade, tristeza, medo, nojo, surpresa e raiva, e inúmeras outras que vêm integradas a essas, né? E como lidar com as emoções? O conhecimento científico destaca que o estudo de Daniel Goleman sobre o conceito da inteligência emocional. Nesse contexto extrapessoal, a teoria prevê que o desenvolvimento do autoconhecimento, automotivação e autocontrole, enquanto a relação interpessoal e o desenvolvimento da empatia e da sensibilidade social, busca profissional, a psiquiatria e a psicologia têm contribuído significativamente, tá, para como as pessoas lidar com as emoções. Então devemos buscar apoio, né, nos profissionais. Um dos remédios da natureza apresenta: estudo comprova que o uso de recursos naturais impacta diretamente sobre a saúde emocional. Ou seja, a saúde mental e emocional não pode estar desconectada com a saúde do corpo. Irmãos, os 8 remédios naturais entram aqui. Como lidar com as emoções? A palavra de Deus e a oração. Pesquisas apontam que o diálogo com Deus através da oração proporciona não somente bênçãos espirituais, mas também ajuda a manter a pessoa longe das doenças físicas, mentais e emocionais. É importante destacar que em nenhum momento a Bíblia defende a ideia de reprimir as emoções.
temendo a impressão de fraqueza ou falta de espiritualidade. O homem forte é aquele homem que chora, que expõe as suas emoções. Ao contrário, ela deixa claro que Deus as criou como traço característico do ser humano e cabe a ele não ignorar ou deixar dominar pelas emoções, mas administrá-la para que possamos honrar o Criador. Emoções e orientações. Irmãos, quando eu tenho raiva ou ira, leia esses textos da Bíblia. Tá? Dá um pause aqui e pega esses textos da Bíblia. Quando eu tenho ansiedade, a Bíblia me lembra que eu devo fazer isso. Ler Filipenses e 1 Pedro, né? Quando eu sinto inveja, a Bíblia me adverte, Tiago 3, 14 a 16. Quando eu tenho medo, a Bíblia me fortalece, né? Josué 1, 9, Mateus 6, 25. E assim por diante. Ó. Quando eu sinto tristeza e alegria, Salmo 118, 24, Romanos 12, 15, Gálatas, Salmo 34, 18, Provérbios 15. Quando eu sinto tristeza, Deus tem um remédio. Quando eu sinto ou demonstro amor, que também é um ato da vontade e decisão, a Bíblia orienta, 1 Coríntios 13. E esse capítulo aqui, irmão White diz que eu devo ler ele todos os dias, até que eu tenha a natureza de Cristo, a natureza amorosa de Cristo. Romanos 12, 9 também. Que tal você dar continuidade à lista de emoções e como a Bíblia tem impactado a sua vida no sentido de confiar e acreditar que elas podem ser curadas e fortalecidas? As emoções têm que ser administradas e Deus nos dá todas as orientações de como fazê-la. Irmãos, hoje é apenas nosso quarto dia, mas que mensagem poderosa essa de hoje. Que mensagem de Deus para nós. Deus coloca diante de nós todas as ferramentas para nós aprendermos a administrar as emoções, a administrar a vida emocional para que eu possa ter paz e alegria no coração e ser uma luz a influenciar as outras pessoas. Tudo aquilo que me impacta vai impactar as pessoas que estão do meu lado, as pessoas com quem entram em contato comigo. E até os animais sentem isso, irmãos. Quando o seu dono, o seu possuidor está passando por dificuldades, diz que os animais sentem e vêm para próximo da pessoa, se aproximam, principalmente cachorros e gatos. Eles tentam ajudar com a proximidade. Estou aqui, você não está sozinho. E nós sabemos que não só além do gato e do cachorro, nós temos o Deus Criador do nosso lado, irmãos. Que Deus nos abençoe. Eu contei na manhã uma experiência que eu vi, um pequeno vídeo, né, que me chamou a atenção. Um toureiro estava na tourada com todo aquele público e pessoas vibrando com ele, dominando o touro, maltratando o touro. O touro já estava com várias lanças fincadas em seu corpo. Mas o touro em certo momento acaba acertando ele. E ele ficou muito mal, não conseguia respirar. E ele se encosta na cerca, né, sem podendo passar pela cerca. O touro vendo a situação, chega perto daquele homem, encosta a cabeça nele e fica ali parado. Como dizendo, eu estou aqui. Você me feriu, você me angustiou, você ia me matar, mas eu estou aqui do seu lado. Estou aqui te dando apoio agora nesse momento. Que Deus nos abençoe, irmãos. E saiba que Deus está com você todos os dias. Como eu disse, essa mensagem deveria ser levada para a igreja num sábado pela manhã, de tão importante e impactante que ela é. Deus nos abençoe em nome de Jesus. E até amanhã, no 5º dia de oração.